Rural 93,7. A primeira do seu rádio. Boa noite. Começando mais um episódio do podcast Microfone Aberto. Eu sou o Lucas Williger e estamos ao vivo na Rádio Rural 93.7 FM e também lembrando sempre no YouTube e no Facebook com imagem. Hoje do meu lado não é o Lucas Lazarin, ele está em viagem, está em Portugal e eu estou com a Bruna Casarotto. Isso mesmo, Bruna? Isso mesmo. Boa noite, Lucas. Advogada lá de... Ceará, mas atua lá? Sim. Em toda a região oeste, na verdade. Toda a região oeste, mas reside em Ceará. Eu resido em Pumirim, na verdade. Em Pumirim. Isso, exatamente. Mas atuo mais em Ceará e em Pumirim. Perfeito, então seja bem-vinda. Ela vai ser Muito minha colega obrigada. aqui de bancada. E vamos conduzir esse papo bacana que vai ser sobre sua área, né, Bruna? Isso aí. E a Tainá também, agradecer a Tainá que está ali na central. A Tainá Berno também, lá de... Arabutã. Lá de Arabutã para o mundo, né? Já recebemos várias pessoas de Arabutã. Bruna, antes disso, vamos fazer o nosso bloquinho comercial, já apresentar nossos patrocinadores? Claro. Clube de Tiro Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a nível iniciante, médio e avançado. Tudo isso na Travessa José dos Passos, 69, bairro Santa Cruz. Protesul Marcas e Patentes. A Protesul é uma empresa que atua desde 2000 na área de propriedade industrial e intelectual, tem profissionais cadastrados junto ao INPI, com agentes de propriedade industrial. Ligue 3444-8481. Viajar Seguro. Diferencia-se no segmento de turismo pela inovação em seus roteiros e pacotes, atuando também em parcerias a fim de atender da melhor forma possível seus clientes, conciliando qualidade e custo-benefício. Ligue 99-101-5553. Gaffer Chocolateria. A Gaffer agora está no centro de Concórdia. Dispõe de um delicioso café e uma linha exclusiva de chocolates. Siga a Gaffer no Instagram e no Facebook para não perder as novidades. Gaffer Chocolateria. Mecânica Julian, no bairro Santa Cruz, há mais de 6 anos no mercado, próximo aos Atos Supermercados. Mecânica Julian. Ligue 3442-6374. Então, Bruna, antes de apresentar a nossa convidada, eu vou soltar um áudio que o Lucas Lazarin, ele tá lá em Portugal. Também falar que o Rafael Biesek, ele não tá aqui hoje também, a Tainá tá substituindo ele, porque ele tá num casamento. Então, todo mundo curtindo ali e a gente trabalhando, né? Mas tudo bem, semana que vem eles voltam. Ô, Tainá, você bota o retorno aqui pra gente, aumenta um pouquinho, que eu vou botar um áudio do Lucas, que ele tá lá de Lisboa falando com a gente. Boa noite, Lucas. Boa noite, equipe do Microfone Aberto. Toda a equipe por aí reunida, fazendo acontecer o Microfone Aberto. Um abraço de Lucas Lazarin. Estamos em Lisboa, passando as férias por aqui, Portugal. Sensação térmica aqui neste momento 5 graus, temperatura está em torno de 7, 8 graus. Inverno, né? Inverno aqui em Portugal, na Europa, enfim. E acredito que aí no Brasil está em torno aí de 25 graus agora, né, gente? Coisa boa. Verão acontecendo aí, aqui inverno. Abraço, então, na semana que vem retornando das férias. E na semana que vem já estamos de volta aí nos programas da noite, da Rádio Rural e também do Microfone Aberto. Gente, bom trabalho, bom programa e um abraço. Tudo de bom? Valeu, gente! Valeu, Lucas. Pode abaixar, Tainá, agora. Lucas curtindo as férias merecidas lá em Lisboa. Já viajou para Lisboa, Portugal? Não, ainda não tive a oportunidade de conhecer Lisboa, mas gostaria? Pretendo, Tá com certeza. Então, vamos falar de viagem daqui a pouco também com a Viajar Seguro. Bom, nossa convidada de hoje é advogada. Ela nasceu, cresceu, estudou e vive em Concórdia, Santa Catarina. Ela já trabalhou como professora de inglês em empresa de transportes, como também estagiou na Justiça Federal. Graduada em Direito em 2012, ela coleciona especializações, como, por exemplo, nas áreas de Direito Digital e Direito Tributário. Em 2019, abriu seu próprio escritório e ultimamente ficou conhecida nas redes sociais por conta de seu ativismo político. Senhoras e senhores, microfone aberto para Fernanda Dilda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Lucas, Bruna, Tainá, todos que nos acompanham
pelas ondas do rádio e também pelas mídias digitais. É um prazer Boa recebê-la aqui, Fernanda. Muito bom ter Boa aceitado o nosso convite para esse papo legal, né? Obrigada. Então, a advogada Fernanda cresceu aqui de Concórdia, em Concórdia, cresceu no interior ou foi no centro mesmo? Olha, eu morei até os 3 anos de idade em Linha Pinhal, minha terra natal, né? Eu morei lá, depois a gente veio aqui para o centro e agora esse ano eu vou voltar a morar lá. Vai voltar para o interior? Sim, é um movimento que a gente está fazendo, eu e meu esposo, para oferecer aos nossos filhos essa vida mais Tranquila. natural, mais analógica, não deixando, claro, de mostrar aquilo que temos de tecnologia, mas viver de uma forma que eles possam crescer num ambiente mais natural, mais seguro, digamos assim. E é até engraçado fazer esse contraste, né? Porque eu sou do Rio de Janeiro. Para mim, Concórdia Centro já é um lugar bem seguro, assim, bem pequeno, assim. Sim. É o interior pra gente, né? Com uma certeza, Concórdia. com certeza. E vocês estão indo para Linha Pinhal, é isso? Isso mesmo. Linha Pinhal. Ah, e você é advogada, mas me contaram que tu tem um passado meio criminoso na sua infância. Uma pessoa me contou isso. Eu não sei se tu já imagina quem com seja. Com certeza, é uma pessoa daqui de dentro da rádio. Daqui da rádio. Ela falou o seguinte, que quando você ia na casa dela e o pai dela saía, ele era presidente de comunidade, né, do bairro, e vocês iam assaltar o barzinho dele lá, a bodeguinha dele. Certo, comer doces e... Isso nunca procede mesmo? Isso nunca veio a público, mas infelizmente é verdade. É verdade. É que ele tinha o depósito em casa, então era salgadinho, era doce, era bala, era chocolate. E aí ele vinha para a cidade e fazia o estoque do clube. Do clube. Mas às vezes a gente pegava, de fato. Você esperava, a Paula Zanella, que com deve certeza, estar acompanhando a gente também. Com certeza. E ela falou que quando o pai dela saía, vocês duas iam lá e aprontavam, né? Com Vocês certeza. cresceram juntas, basicamente. Sim, a gente tem só 1 ano de diferença, então a nossa infância toda foi junto. Ela morava no interior ou no centro? Em Pinhal. Ah, em Pinhal. E você ia pra lá passar... Então, por isso que tu gosta da vida do interior ali. Sempre, Tu cresceu também na cidade ou no interior, Bruna? No interior. No interior de Ceará? No interior de Ceará, exatamente. A maioria das pessoas aqui da região vai ter nascido no interior. Eu fiquei até os 18 anos no interior, fiquei um pouquinho mais. Mas a história, acho que comum de todo mundo aqui é ter... Ou pelo menos ter algum parente, um tio, um avô, então, que ainda reside no interior. Acaba tendo esse contato, se não semanal, mas muito próximo. No final de semana, visitar os nonos, se estão vivos, né? Então, que legal. E gostou de viver lá em Ceará no início ali, crescer no interior? Era bem pequenininho mesmo ali a comunidade? Ou... Sim, é a mesma dinâmica. Ceará é aqui do ladinho, então é exatamente como Concórdia, né? A dinâmica do interior, né? E é uma vivência bem diferente, né? Quem cresceu na cidade, que nem você veio ali do Rio de Janeiro, não faz ideia, né? A gente crescia com a mãe e o pai do lado o tempo inteiro. Não tinha esse distanciamento que hoje acontece com o pessoal na cidade, né? Deixa a criança na creche ou na escola o dia inteiro e só vê à noite e de manhã. No interior não era assim. A gente ia para... um contato mais frequente. Ia para a escola num turno, o restante do tempo passava com a família do lado, ajudando... Enfim, era bem diferente do que é hoje em dia, na verdade. Então, que tiravam leite e iam lá ajudar na... Também. Dependendo da atividade que era feita pela família, todo mundo contribuía. Claro, na medida do possível, né? Dentro dos esforços que a idade permitia também, né? É isso que tu tá buscando, então, para os teus filhos agora, Fernanda. Então, a gente pensa que... Porque, assim, a criança, ela precisa de espaço, ela precisa de ter uma liberdade, ela precisa desenvolver habilidades... E que onde nós moramos hoje, por exemplo, eles não teriam esse espaço. Apesar de não ser um apartamento, nós não temos um local para eles brincarem, um local para eles saírem de dentro de casa, né? E terem contato com a natureza, ter contato com os meios produtivos, saber de onde vêm as coisas, né? Não necessariamente nós vamos nos dedicar a atividades rurais. Sim. Mas sim que eles vão saber como as coisas funcionam, né? De onde as coisas vêm e valorizar isso, valorizar essa vida em família, como a Bruna citou, que acontece no interior, que é algo mais... se preza ainda mais por essa vida em comunidade, essa vida em família e manter, sim, esses princípios, né? E vocês estão certas, né? Porque, como ela falou, eu cresci no Rio. Muitas vezes, por exemplo, o pai que trabalhava lá no centro, né? E... Eu, quando criança, eu tenho poucas lembranças do pai.
que ele às vezes saía para trabalhar antes que eu tivesse acordado e voltava eu já estava dormindo. Porque tem trânsito, né? Pensa, às vezes é 3 horas para tu chegar no seu trabalho. Então, é uma vida bem diferente, né? Então, tu tá buscando isso, né? Buscar um convívio em família diferente nos dias atuais, né? Que tá, eu acho que um pouco... É um sentido meio que contrário que se caminha hoje, a gente tá fazendo... A sociedade está indo para um lado, vocês estão indo para o outro. Isso, basicamente Basicamente assim. isso. Mas, Fernanda, falando um pouco agora da tua formação, da tua área, você sempre quis fazer direito, advogar, ou isso veio com o tempo, assim? Não. Na verdade, eu até a minha adolescência, ou até a hora do vestibular mesmo, eu pretendia cursar arquitetura. Né? Eu tinha sempre eu gostava disso, eu brincava de desenhar plantas de casa, de desenhar planta? Sim, de desenhar casas, eu gostava muito, e gosto até hoje, é uma coisa que eu gosto. Mas, como na época não tinha esse curso aqui na nossa cidade, hoje, graças a Deus, tem muitas opções de curso, em 2007, que era a época do meu vestibular, não tinha. Então, as opções eram me deslocar para outra cidade, para morar em outra cidade. Sim. E aí, por ter essa questão familiar sempre muito presente... Foi ligado aos pais, sempre assim. Aí preferimos... Não, então, veja que outro curso você gostaria de fazer. Então, tinha a opção de cursar Engenharia Civil em Joaçaba, e teria que ir diariamente, ou Direito em Concórdia. Por que Direito? Porque... Já entendia ser uma área que te dá base para muitas coisas e que não necessariamente você precisa advogar, mas ela te dá um respaldo para muitas atividades. Sim. E também pelo gosto pela leitura. Então, resolvemos, né, em família, que eu cursaria Direito, eu escolhi Direito. E foi algo que eu me adaptei muito bem, gostei, né, de cursar Direito. Hoje eu acho que há uma dificuldade de ensinar direito nas faculdades porque as coisas estão um pouco relativizadas. Sim. Mas na época que eu cursei faculdade, cursei aqui em Concórdia, no UNC. Naquela época, o direito ainda era um curso assim top, porque eu lembro que, acho que nossos pais contam, né, que direito, engenharias e medicina eram os cursos assim não digo de elite, mas que eram os mais buscados para um retorno financeiro maior. Digamos assim. Ele ainda tinha essa característica. Sim. Porque hoje está muito banalizado, talvez. Isso. Eu acredito que muito estudante de direito, muitas formandos, né? Que eu escolhi, sim. Tanto que as maiores turmas sempre eram as de direito. Uhum. Eu não sei como está hoje, mas na época, sim, as maiores turmas sempre eram do curso de direito. É claro que mesmo naquela época, não faz tanto tempo assim, né? Que eu me formei. Sim. Você entrou na faculdade que ano mesmo? 2008. Me formei em 2012. Então, faz 10 anos que eu concluí. Tu entrou em? 2011. Quando ela estava terminando, você estava... Também dá para falar um pouco. Isso. E aí, mesmo assim, não necessariamente você sai da faculdade já com um emprego formal, com algo... com uma renda super... O mercado já era difícil quando se formou. Com certeza. Eu acho que isso se acentuou devido à digitalização de tudo, né? Hoje não tem faculdade de Direito EAD, mas querem que tenha. E isso então, você vê como negativo? Eu vejo como negativo até certo ponto. Porque se for um EAD em que os professores tenham qualidade, em que haja qualidade no curso... eu acho muito válido, porque até na minha última especialização em tributário, teve uma parte, porque entrou pandemia, então a gente obrigatoriamente foi para o EAD em algum tempo. Só que a qualidade do curso não se perdeu devido ao corpo docente. Sim. E a sistemática do IBET. Agora, se você banalizar isso e levar para o digital, e aí por isso que a OAB, ela também olha e tenta impedir o nascimento de novos cursos de direito, porque já são muitos. O Brasil, salvo engano, é o país que mais tem cursos de direito no mundo. Faculdades de direito no mundo. Isso é negativo. Porque quanto mais profissionais se formando, o mercado ele diminui, né? E não só a quantidade de profissionais, mas a qualidade desses profissionais. Vai baixando também. Exatamente.
assim. E pra ti, Bruna, como é que foi isso? Tu via dessa maneira também? Ou na tua época ele já estava um pouco banalizada a faculdade de Direito? Olha, eu ainda via como uma profissão que dava muitas oportunidades e que não estava banalizado dessa forma ainda. Mas logo que eu me formei foi muito complicado. Foi muito difícil. É um choque de realidade depois que a gente sai da Exatamente. universidade, né? E até pegar segurança também, fazer as especializações. Enfim, leva tempo. É um trabalho que começa depois que encerra a faculdade, né? Então, assim... Hoje em dia tá um pouco mais banalizado do que era antes, mas ainda assim, para quem se esforça, para quem se dedica, para quem corre atrás, assim... Tem espaço. Tem espaço, com certeza tem. Então, o segredo ali é, mesmo depois da graduação, da prova da ordem, se especializar, buscar. Também porque eu acho que se tu, como você falou, a qualidade está mais baixa. Se tu se esforçar um pouquinho, tu já se destaca no Sim. meio dos demais. Tem, né? tem esse fator. Se buscar uma boa especialização, Uhum. né, uma boa especialização e contatos, né, aprender... por exemplo, o meu caso, eu não saí e comecei a advogar sozinha. Eu passei por um escritório, né, tive alguma experiência que eu precisava ter, Uhum. né, com pessoas que já estavam há alguns anos no trabalho, para você poder captar como as coisas funcionam. Né? Porque eu acho que sair e advogar sozinha é bem complicado. Pegar segurança, Isso, né? Assistir exatamente. outro profissional trabalhando também Exatamente. é bem interessante, né? Isso a questão no estágio ali também na vida profissional ajuda bastante. Tu estagiou na Justiça Federal. Na Justiça Federal. E Foi... você? Pode concluir. Tá. Não, foi bem importante porque, como era Justiça Federal, foi determinante para que eu fosse para o direito público no tributário, Uhum. né? Então, foi bem legal. Bem legal mesmo essa experiência. Foi Eu- 2 anos ali? 2 anos. Eu fiquei 2 anos na Justiça Estadual, uns 3 meses no cartório e o restante do tempo numa vara de direito bancário. Depois eu passei pelo CREA, eu trabalhei como procurador do CREA na época. E depois eu fui para um escritório de advocacia que atuava principalmente no tributário lá em Floripa. Legal. Então vocês duas são do tributário, a área de especialização. A minha área de especialização é direito processual civil, mas eu trabalho bastante com direito tributário porque eu atuo com direito público, então... Uhum. E você também, ali teu escritório hoje é focado no tributário. Sim. A gente trabalha com empresas, então a maioria dos clientes são contribuintes empresa, né? Então, a gente estava falando antes, né, Bruna? Eu tô do lado de cá, ela tá do lado de lá. né? Ela comentou isso Eu atuo comigo também. pró-contribuinte, ela atua pró-fazenda, quando ela tem que... Ela é Exato. advogada pública, né? Então, Isso. Então ela vai Mas- contra ti ali, por exemplo, num processo ali, ela tá do outro lado. Isso mesmo. provavelmente. Então qual é mais tranquilo de trabalhar assim, defender uma empresa ou outro lado ali? Depende do caso, Depende do porque caso. é tudo argumentação jurídica, né? Não tem como a gente dizer que é mais fácil trabalhar para o contribuinte ou para a fazenda. Depende do argumento jurídico que se tem, Sim. né? É claro que quando você fala... O juiz da causa ele vai analisar o argumento do fazendário e o argumento do contribuinte. Muitas vezes ele vai... Não, o procurador da fazenda, assim como eu, ele é um funcionário do Estado. Então, às vezes, pode ter uma... Não vou dizer uma parcialidade, mas é a fazenda pública, é a Receita Federal, é a Receita Estadual, é o município, entende? Uhum. Do outro lado é o contribuinte. Então, a gente precisa ter um esforço muito grande para dizer para o juiz, para dizer para o magistrado que esse sim é direito do cliente, porque inevitavelmente acontece, né? Você, primeiro grau, segundo grau, e vai levando adiante e torcer para que o STF não mude o entendimento como está acontecendo. Tu concorda, Bruna? Concordo plenamente. Assim, como regra, eu vejo que é bem difícil... A fazenda pública, como regra, sai ganhando nos processos. Assim, tem que ter um argumento jurídico muito forte, muito contundente, assim, para convencer o juiz. E aí que entram os advogados na área tributária, né? É importante O que papel seja um da advogado... Fernanda ali. Exatamente, um advogado que tenha conteúdo, que tenha uma bagagem boa, que saiba argumentar. Porque aí a gente entra numa questão também da qualidade dos advogados, né? Tem muitos profissionais formados, mas, assim, os advogados bons mesmo não são todos, né? Tem os melhores, os intermediários ali, enfim. Então, um bom advogado com uma boa argumentação jurídica, com certeza faz toda a diferença, né? Sim. Para tentar reverter e afastar um pouco essa presunção de, talvez, de imparcialidade que eu tenha quando estou atuando num processo, por ter
passado numa prova e ter sido contratado, enfim. É que, em regra geral, o advogado do contribuinte tem que desfazer aquilo que está posto. Isso. Então é um trabalho mais complicado, digamos assim. Você tem que desfazer a regra, Uhum. em tese, né? Sim. Então, esse contribuinte ele tem que pagar isso, isso e isso. Está posto, é uma legislação, normalmente. Né? Se não for lei, é mais fácil derrubar, né? Porque todo tributo tem que ser instituído por lei. Sim. Mas você tem que desconstruir aquilo, o advogado do contribuinte. O advogado do fazenda só tem que... Só não, mas ele tem que manter aquilo que está dito e justificar por que aquilo tem que ser daquela maneira. Né? E o advogado contra a fazenda, contra o ente público tem que desfazer aquilo que está feito. Então, é um trabalho um pouco mais difícil. Eu acho que eu estou entendendo, sim. Então. Mas tributário até eu acho que tem mercado, né? Porque a carga tributária aqui no Brasil, o sistema tributário, ele é muito complexo, né? Sim. Tu entender todas as questões tributárias não é um leigo que vai entender, digamos assim. Não, nem mesmo os advogados. Eu ia falar exatamente isso. Porque até agora... Parece que esse ano vai andar essa questão da reforma tributária. Uhum. Não sabemos. Todo ano se fala no início do ano. Não, esse ano Qualquer mandato, né? Tu vê Isso. com a esperança ali de uma reforma tributária e administrativa, Isso. no caso. Até para a simplificação, né? Porque hoje são milhares de normas jurídicas tributárias. Então, um detalhezinho da empresa pode mudar a forma com que ela é tributada. E isso não dificulta a vida do empreendedor no geral, Fernanda? 100%. Por isso que ele tem que estar amparado com um bom contador e um bom advogado. Sim. Ele tem que estar bem amparado Porque nisso. sozinho ele, às vezes, não... A gente recebe muita empresa que, não por má fé, mas que, às vezes, por não saber... deixou escapar algumas coisas, né? Deixou de fazer da maneira correta, como deveria ter sido declarado e tal. Não por má fé, tem quem faça por má fé. Uhum. Mas, às vezes, por não ter sido instruído. Sim. Então, é muito importante o papel do contador, o papel do advogado nesse aspecto. E aqui no programa, para quem não sabe, né, eu sou minoria também, são 3 mulheres que estão atuando aqui e 3 doutoras, né, as 3 advogadas formadas em Direito, né? E eu já faço uma pergunta para as duas ali para responder. Quem quiser responder primeiro, tudo bem. Qual é a maior dificuldade hoje de atuar como advogada no Brasil? Que vocês consideram, assim, na experiência de vida de vocês no geral? Hoje eu falo por mim, eu acredito que nem seja o fato de ser advogada, do fato de ser mulher, eu acho que... Não advogada, porque vocês de duas são advogar, mulheres. De advogar no Brasil. Eu acredito que seja o número de profissionais mesmo, né? O mercado está inflado. Agora não vou dizer se é o dado de Concórdia ou de Santa Catarina, que nós temos um advogado para cada 150 pessoas. Então, imagino que é isso. Né? No Brasil, salvo engano, são quase 2 milhões de advogados. Ativos. Ativos. Agora, pode ser que é 1 milhão e alguma coisa, ou quase 2 milhões. Então, eu penso que seja isso, né? Seja a quantidade mesmo de profissionais no mercado. Uhum. Então, você realmente precisa fazer um trabalho para você se destacar. Se destacar, exatamente. Bruna? Olha, para mim a maior dificuldade são as inovações legislativas. A sensação que eu tenho é que eu nunca vou poder parar de estudar. Porque se dormir no ponto, tem que uma a lei tá nova. Mudando. Todo dia, na verdade, tem leis sendo aprovadas, leis novas. Às vezes são modificados códigos inteiros, com mais de 1000 artigos. Então, não é uma coisa simples de analisar, de entender, de conseguir operacionalizar a aplicação deles. Então, assim, o meu maior receio na advocacia é sempre essa questão da atualização, porque eu não quero ser pega de surpresa, sem saber que ontem, por exemplo, foi publicada uma lei nova e que eu poderia ter utilizado ela, por exemplo. Enfim, o que mais me causa desconforto na advocacia talvez seja isso, a rapidez com que as leis e leis importantes são mudadas da noite para o dia no Brasil. Sempre tem que trocar o Tuvadimecum, né? Que tá sempre Nossa, desatualizado. de um ano para o outro pode jogar fora, porque assim, ele não tem mais serventia, ele está desatualizado, assim. O gasto do advogado com livros, assim, é uma tristeza. Muito assim, bem observado, né? O Dalpiva até falou aqui no programa, né? Quando ele veio, poxa,
temos mais de 500 deputados federais lá em Brasília. Eles têm que ter um trabalho, né? Então, eles fazem leis atrás de leis. E isso aí é, como tu disse, é constante o estudo, né? Você nunca para de estudar. Eles estão trabalhando bastante, assim, porque... Tu tá elogiando a Câmara. Não, eu gostaria de trabalhar assim um pouquinho menos. Vamos com calma, não tem Ou leis pressa. inúteis também existe, né? Um dos problemas do Brasil é o excesso legislativo de leis que não tem necessidade de acontecer, né? Já está na Constituição, eu preciso disciplinar. A Constituição diz que eu tenho que disciplinar isso. Diz, então tá, então vamos lá, vamos regulamentar. Agora, grande parte da Constituição ela está clara, está posta. Não, mas aí vamos lá, vamos fazer uma lei, não bastando uma lei federal, uma lei estadual, não bastando a lei estadual, não, vamos fazer uma lei municipal. Hoje eu vejo que o papel do legislador teria que ser muito mais revogar atos e leis que estão ali burocratizando a vida das pessoas. Extinguir algumas leis. Exato. Burocratizando a vida do empresário, burocratizando a sociedade. É revogar. O papel do legislador deveria olhar para isso. Não ficar fazendo lei, que se tornam inócuas. Se tudo for regulamentado, nada é regulamentado, né? É tudo. Sim. Então... Eu tinha até uma página que eu seguia no Instagram, podia ter trago alguns exemplos ali, que ele trazia algumas leis inusitadas que existem no Brasil. Cada lei... Leis absurdas, a página. Leis absurdas. Né? Isso, acho que a gente até comentou sobre isso no Instagram, né? E tinha algumas leis realmente assim que tu fica, não acredito que fizeram isso. Tem uma que é icônica, que é aquela do elevador. Que tinha que ter uma plaquinha no elevador dizendo que era para observar se a porta do elevador estava... Como é que é? Estava no local. Se o elevador estava no local quando a porta abrisse. Mas... No andar correto. Exato, assim, por favor, né? Não, tem que legislar, isso é bem complicado. Então, assim, se tudo é lei, nada mais é lei, né? Sim, tudo tem tudo que é muito complexo. Tá disposto em lei, então nada mais tem que estar disposto em lei. Vira... Assim, não se tem mais... Perde-se o bom senso de tudo, né? Eu até perguntei também para outros advogados que vieram aqui a questão da nossa Constituição. Até a nossa Constituição, ela é muito difícil de se entender. Porque o que se dá a entender é que uma Constituição é para a pessoa mais leiga poder pegar e ler e entender seus direitos básicos. Só que a do Brasil é impossível tu fazer isso. Tem muita coisa na Constituição. Muita mesmo. Então, o Constituinte no Brasil... Eu não vou dizer assim, não posso desmerecer totalmente a Constituição, mas é fato que nós precisaríamos falar, sim, de uma nova Constituição. Então você concorda com o Lula quando ele fala da nova Constituinte? Mas não da forma que ele quer fazer, ó. Não a forma, no formato que se quer fazer. Não, eu tô brincando só com isso. Mas uma Constituição enxuta e que seja realmente, que preveja liberdades, né? Cláusulas pétreas, ok. Agora, a nossa Constituição, ela fala muito sobre muita coisa que não precisaria ser um tema constitucional. Podia ser em outra esfera. Isso, exatamente. Então, a Constituição americana, por exemplo, são... Eu trouxe os dois livros aqui para mostrar até pro Dalpiva. A nossa Constituição é um absurdo e a outra ali parecia um folhetinho. E tem pouquíssimas emendas. Nós já estamos em quase 200 emendas constitucionais no Brasil. Então, infelizmente, é cultural o problema. Então, você é a favor de uma nova Constituinte? Sim. Mesmo depois de 8 constituições que o Brasil tem, eu acho, né? Até o tamanho... A questão é essa. O tamanho da Constituição é uma das razões pela qual ela acaba sendo necessário fazer uma nova Constituição. Porque ela se torna não é inaplicável, mas ela começa a ficar muito complicada. Isso. Porque tem muitos dispositivos específicos e a ideia é que ela fosse um pouco mais ampla e não tão detalhista nos dispositivos, né? E até a gente pode comparar o trabalho de quantos processos o STF aqui do Brasil julga e o lá de fora também. Lá eles atuam pouquíssimo. É que eles atuam como Suprema Corte. Suprema Corte, sim. E como uma corte constitucional, né? E não como onde vai parar a última instância do judiciário. Porque, como você falou, né? Se a Constituição ela abrange tanta coisa, qualquer coisa no final vai terminar na Constituição. Perfeitamente. E vai para eles. Então, não necessariamente... nós temos a Constituição de 88, é a última, é a melhor. Não necessariamente. Nós tivemos outras Constituições que também eram importantes, que previam questões que hoje nós não teríamos tantos problemas sendo discutidos se não tivesse caído algumas coisas das Constituições anteriores. Se eu não me engano, a Constituição lá do Império foi a que mais durou. Foi de 1824, né? 1824 e era muito elogiada entre os juristas de todo mundo, né? Exato. Era uma Constituição enxuta também e boa. E foi a que mais durou, querendo ou não, foi de 1824 até
1889, quando caiu o Império, né? E é importante dizer que caiu o Império, né? E aí o sistema positivista é que tomou conta do... Então, nós vivemos a República... Famoso ordem progresso, né? Exato. Então, nós vivemos a República a partir de 1889, mas não necessariamente porque o Império era ruim. Foi um golpe, né? Então, quando se fala em golpe, o golpe foi em 1889. Né? Mas, enfim, não vamos entrar em outras... Não, vamos sim. Tudo bem. Mas antes disso, vamos fazer um bloquinho aqui, Bruna? Eu preciso aqui falar da Gaffer Chocolateria. Você foi na Gaffer hoje, Fernanda? Fui. Foi lá na fábrica? Na fábrica. E é lindo um lugar lá, né? Maravilhoso, sensacional. Não tinha ido ainda, mas fomos conhecer e, assim, com certeza vamos voltar. Porque, além de bonito o lugar... Tranquilo, assim... o que eu vou falar do chocolate da Gaffer? Maravilhoso, né? Um dos melhores. Você gosta? Nossa. Então já vai ganhar um aqui agora. Opa, show! A Gaffer é a nossa parceira, né? Não só aqui. eu acho. Não, pra você é só um. Não. Um aqui da Gaffer. São vários. São exagerados, né? Que eles chamam. São as famosas trufas. E também para as nossas colegas que estão ajudando aqui a gente hoje, substituindo o Rafael e o Lucas. A Bruna e a Tainá, qual que você quer? Temos o de maracujá e o de menta. Tu escolhe primeiro que tu tá aqui na bancada. Eu vou querer o de maracujá. De maracujá e então de menta que eu vou presentear a Tainá. Olha, eu nem vou reivindicar mais, porque hoje eu estive lá e aí tem as degustações, né? Então... sim, eles oferecem, Nossa, né? A gente tá servindo aqui também nossas... Eu esqueci como é que eles chamam isso, dráguias? Não sei, mas é muito bom, um dos meus favoritos aqui. O que tu pediu lá na Gaffer? Eu comi um brownie de pistache. Bom? Pistache é sensacional. Muito bom. E aí eles têm as degustações lá, provei de erva mate, muito bom. Tem um de vinho que é maravilhoso também, né? E o de frutas vermelhas também. Então, pessoal, olha, pode conhecer a Gaffer. Você já foi na fábrica da Gaffer? Não, ainda não conheço. Não foi também, Tainá? Temos que ir lá um dia, é maravilhoso, assim. É um novo conceito que eles estão investindo no muito turismo legal. E também na gastronomia. É bem legal, fica ali no contorno norte. Você quer ir pelo centro ali? Tem lá no calçadão a Gaffer Chocolateria para você comprar presentes também e degustar um bom chocolate. Eu recomendo sempre o croissant de chocolate, que é sensacional. É muito bom o chocolate da Gaffer. Gaffer Chocolateria lá no centro da cidade, no calçadão e também na fábrica no contorno norte. Quer falar da nossa Protesul? Sim, a Protesul Marcas e Patentes é uma empresa que atua desde 2000 na área de propriedade industrial e intelectual. E tem profissionais cadastrados junto ao INPI como agentes de propriedade industrial. A Protesul, nestes anos de bom serviço prestado, possui uma carteira aproximada de 1.000 certificados entregues em todo o sul do país, contando com um bom atendimento de seus clientes. Protesul, acesse nosso site protesul.com ou ligue 3444-8481. Enquanto isso, também vou falar da Viaggiare, que a Eclair mandou aqui o roteiro das viagens. Gosta de viajar, Fernanda? Gosto, O Lucas está em Portugal. Você gosta de viajar também? Adoro. Viajou para onde, assim, a viagem mais marcante tua? Olha, eu vou te falar. Eu gosto de um destino que é próximo. Tu gosta daqui da região? Eu gosto de Gramado. Gramado. Vai ter viagem para Gramado, inclusive. Eu gosto de um destino próximo. Até porque a gente não fiz uma viagem internacional, mas eu gosto de Gramado. Claro, quero conhecer vários outros lugares, mas gosto de Gramado. Temos mais coisa em comum do que apenas a profissão, porque eu também sou apaixonada por Gramado. E a vantagem é que é próximo aqui da gente, né? Eu morei bem pertinho de Gramado, lá em Caxias do Sul. Então, sempre ia por lá. Gramado é bem legal. Aquela região toda, né? Serra Gaúcha, Bento Gonçalves, aí Carlos Barbosa. E tem viagem para Gramado com a Eclair também. Vai sair no dia 3 de novembro a 5 de novembro. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Então, quem gosta daquele roteiro dos vinhos também, né? Das uvas, é sensacional. E é bem baratinho, gente. Tem muita coisa inclusa. Só R$ 1.670. Temos também Viva o Encantos de Buenos Aires, na Argentina, lá para novembro também, dia 10 de novembro a 15 de novembro. Temos Rio de Janeiro e Santuário da Aparecida do Norte, lá em outubro, 19 de outubro a 23 de outubro. Temos Pantanal, que vai ser do dia 23 do 9 ao dia 30 do 9, e também a Festa dos Morangos, inclusive a mãe do Rafael vai lá para Atibaia, dia 7 do 9 a 11 do 9. E tem muitos outros aqui, tem o Circuito Histórico Cultural de Minas Gerais, temos também a viagem para o Paraguai, acho que é a primeira que ela vai fazer internacional, do dia 30 do 6 ao dia 4 do 7. E por fim,
o Hotel Fazenda lá em Gaspar, aqui em Santa Catarina mesmo, um dos melhores hotéis fazendas do Brasil, no dia 16 de abril ao dia 19 de abril. Via Diário Seguro, aqui você vai deixar o telefone com vocês. Ligue para Eclair 99101-5553. Pode falar da Mecânica Julian. Todos os serviços de manutenção e revisão automotiva na Mecânica Julian, incluindo suspensão, geometria, balanceamento, revisão, troca de óleo e filtros, conserto de motores e muito mais. Mecânica Julian, na subida do Santa Cruz, acima dos Zats Supermercados. Fone 3442-6374. Vou repetir, 3442-6374. Mecânica Julian, há 6 anos em Concórdia, com aquilo que o seu carro mais pede: qualidade e confiança. E eu também preciso falar do Clube de Tiro Klaus. Gosta de atirar? Olha, nunca tirei, Nunca mas atirou? pretendo aprender. Tenho Você que gosta, aprender. Bruna? Eu nunca tirei também. Nunca tirou? Então já Não. fica o convite para vocês. O Klaus sempre dá uma primeira aula aqui para os nossos convidados, gratuita. Opa. Eu não sei se está liberado já, porque houve algumas certas mudanças ali na questão de armas de fogo, né? Mas o armamento de tiro esportivo pode, né? Que é o de ar comprimido. Então, para você ter o primeiro contato ali com o tiro esportivo é bem legal. Inclusive, eles participaram da primeira etapa do Catarinense e do Brasileiro lá em Caçador. E uma pessoa aqui de Concórdia, me esqueci o nome, me desculpa, é uma nova atiradora do clube, ganhou o primeiro lugar a nível estadual. Parabéns. Temos a Sara Laís, que passou por aqui, o próprio Sérgio Klaus, há mais de 30 anos oferecendo cursos de tiro a nível iniciante, médio e avançado. Tudo isso você encontra no Clube de Tiro Klaus, na Travessa José dos Passos 69, no bairro Santa Cruz. Então, se você gosta desse mundo das armas, né, tiro esportivo, quer se tornar um atirador esportivo, contate o Clube de Tiro Klaus, 99989-1243. Então, esperamos vocês duas lá. Show. Gosta também, Tainá, de tiro? Não? Gosta? Vai lá com a gente, a Tainá também. Vamos levar a Tainá lá pra tirar, vamos assim. levar. Ela é querida, Só gosta. vou se a Tainá for. Então, Tainá, ó, tá na tua mão o destino do grupo aqui, mas é bem legal, assim, a questão do tiro, a gente é tudo do clube lá, eu, o Lucas e o Rafael, ele te treina para várias questões, disciplina, né, a questão ali de concentração, então tem toda uma técnica ali para você praticar o tiro esportivo, né, que é um esporte bem tradicional aqui em Concórdia. Já temos a Sara Laís, falei aqui, passou por aqui, ela é bicampeã nacional de tiro esportivo, ela tem 20 anos de idade. Nossa. Sara Laís. Então, não queira ser prima dela, né? Mas agora, Fernanda, você fugiu do assunto ali, eu acho que a gente pode falar um pouco de política. Que você ganhou uma certa visibilidade, eu acho que eu te conheci assim, na questão política, né? Principalmente no teu Instagram, nas redes sociais, você fazia vídeos com as suas opiniões. Como é que você entrou nesse mundo ali de mostrar as caras, digamos assim, né, na política? Então, veja, algo que tu falou é importante, é mostrar a opinião, não necessariamente eu não estou inserida no meio político, Sim. né? Não estou inserida Você no meio está dando político. a nossa opinião. Isso. Estou colocando a minha opinião, eu principalmente quando é algo que afeta diretamente a nossa vida, eu acredito que ao passo que nós ficarmos silentes, nós ficarmos acomodados e aceitarmos tudo como será posto ou está posto, Sim. isso é um problema enquanto país, enquanto sociedade, né? Se nós vivemos efetivamente numa democracia, então nós precisamos que ou nos representem bem, que façam, que cumpram esse papel de bem nos representar, ou que as pessoas exponham sua opinião, né? Porque muitas vezes a gente tem uma parcela de pessoas da sociedade que não se vê representada naqueles que estão ocupando esses Sim. lugares, né? Então, a partir disso foi que comecei a postar vídeos e falar mais sobre essas questões, também dentro daquilo que, não jogando palavras ao vento, mas dentro da minha formação jurídica e falando tecnicamente. Falando principalmente de que nós precisamos ter liberdade naquilo que a gente escolhe, né? Então, acho que uma das coisas foi sobre um dos vídeos que repercutiu muitíssimo, creio que tenha sido em 2021, não lembro ao certo. Foi sobre a questão das crianças, da vacinação das crianças, sim. obrigatoriedade ou não, do uso de máscaras
para as crianças. E eu acho que quando chegou nesse ponto, e eu sou mãe, né? Então, começa a afetar diretamente. e principalmente quando toca no assunto crianças, né? Uhum. E aí, não foi a partir desse momento que eu tinha esse ímpeto, né? Quando tu começou a falar ali publicamente? Olha, eu comecei a falar talvez há uns 2 ou 3 anos, mas falar publicamente, mas algo que eu sempre gostei de debater e de discutir. Não tenho ninguém na minha família na política, Uhum. né? Mas sempre fui assim, envolvida em pessoas falando de uma coisa ou outra. Sempre teve uma opinião forte ali, né? Sempre gostei de debater. Eu acho que isso é importante. Sim. Debater é importante e justificar o porquê que você está. Porque às vezes as pessoas impõem algo sem justificar o porquê daquilo, sem colocar para a sociedade, não, isso é porque existe um motivo, existe uma razão clara e precisa, quais são os riscos, quais são os benefícios, né? Então, eu vejo que eu gosto disso, gosto de falar, né? Gosto de expor, mas falo aquilo que eu tenho convicção. Sim. Né? Não foge da tua área ali, que tu não domina. Não falo daquilo que eu não domino e falo daquilo que eu acho que vai a mim representar e a pessoas também que eu conheço que pensam dessa maneira. E assim, Fernanda, eu vou fazer uma pergunta pra ti, desagradável, que ninguém gosta. Assim, eu fiz pro Massoco, ele não tentou fugir. Acho que você já deve imaginar qual é. Sim, podemos... tem ventilado muito essa ideia ali que eu vejo algumas pessoas comentando. Podemos ver a Fernanda candidata futuramente? Por isso que você não me falou o que ia ser a pauta do... Você falou que podia perguntar de tudo. Não posso afirmar, mas também não posso negar. Então, eu vou dar uma resposta bem política. Eu sabia que você ia responder isso. É o que todo mundo responde, resposta bem né? política. Não posso afirmar, mas também não posso negar. Né? A gente tem algumas coisas ainda para acontecer até lá, né? Até inclusive projetos pessoais. Então, existe sim algumas conversas, mas não temos assim como dizer, não, realmente meu nome está à disposição. Até porque agora eu vou ter bebê, né? Então, nesses próximos meses. Então, eu estou priorizando a minha família no momento. Então, é algo imediato, ao mesmo tempo não é, né? 2024 é um trabalho que já se faz agora. Sim. Mas não posso negar, não posso afirmar, né? Então, está em aberto, Está em aberto, assim. está em aberto. Podemos ver a Fernanda, então, uma candidata. É uma possibilidade. Possibilidade. Então, não descartou. Não. Pelo menos respondeu ali. Respondi, Mas né? é verdade, né? Eu acho que tu falou da gravidez, né? Primeira vez que a gente recebe 2 pessoas aqui como convidados, né? Simultâneos, né? Simultâneos, juntos, né? É menino, menina? Menino, mais um menino. Você já tem um, né? Tem um que é o Theo, com 6 anos, e esse é o Davi. Com 6 meses. Isso, isso. Perfeito. Então, gosta bastante de ser mãe? Gosto. Então, com certeza. eu vi que a maioria dos teus vídeos, assim, voltado na política, é falando da maternidade, do direito da família, digamos assim, né? Sim. Você bate bastante nessa tecla. Você, inclusive, trouxe a deputada Ana Campanholo para cá. Eu fui na palestra que você fez ali no... Foi ano passado, né? Muito boa. Ela falou sobre homeschooling, né? Sobre educação domiciliar, né? E não necessariamente todo mundo pode fazer e tem condições de fazer, aqui né? em Santa Catarina ela foi legalizada. Como é que funciona essa questão do homeschooling? Porque muita gente não sabe. E muita gente é contra também, né? Como assim? Sim. A criança vai estudar em casa, né? Não sei o que tu pensa também sobre isso. Pode falar a tua opinião. Agora a doutora me corrija se eu estiver errada, né? Mas, salvo engano, tem uma lei estadual, mas se eu não me engano, o entendimento é de que o Estado não teria, todos os estados, enfim, não teriam competência, segundo a Constituição, para legislar sobre isso. Me corrija, doutora, mas salvo engano, acho que era esse o entendimento jurídico acerca do assunto, né? Eu não tenho filhos, então eu não parei para pensar a fundo sobre isso, então eu não tenho muita opinião formada. Mas hoje em dia, falando por mim, a maioria dos cursos que eu faço acabam sendo à distância, né? E sempre depende do esforço do estudante, né? Do acadêmico, e óbvio, em se tratando de criança, da supervisão dos pais, né? Penso que é algo que possa funcionar, se bem aplicado, né? Então, o que acontece com o homeschooling é assim, chegou no STF essa discussão, né, do ensino domiciliar.
eles determinaram, então, que havia uma lacuna na legislação. Ou melhor, como a Constituição não previa, então a lei federal não poderia dispor sobre isso. Uhum. Mas em outros casos, como por exemplo o casamento homoafetivo, o STF disse, né, que como a Constituição não vetava, então poderia se aplicar. A mesma justificativa para dois casos diferentes. Uhum. Apesar de constar a letra da Constituição de que o casamento civil seria entre homem e mulher, mas se permitiu justamente por não haver uma vedação constitucional. No caso do homeschooling, o STF disse que, por não haver uma permissão constitucional, então o homeschooling não poderia ser objeto de lei, teria que ser constitucional. Então, tem projetos tramitando, sim, a nível federal. Estadual teve aprovação, foi aprovada a lei do homeschooling, porém, houve uma impugnação, eu não sei se não foi foi sancionada, então. Foi sancionada, só que via Ministério Público, eu não sei se foi alguma entidade que provocou o MP e tal, e foi para a Justiça a situação, eles suspenderam a lei estadual, né? Suspenderam a lei estadual falando que não haveria fundamento constitucional para tal e tudo mais. Então, voltou-se a estaca zero. Hoje você não teria um amparo legal para fazer ensino domiciliar. Esse último livro da Ana, que fala sobre ensino domiciliar, inclusive ela traz toda essa leitura e esse histórico legal do homeschooling e as justificativas para que fosse aprovado. O homeschooling não é abandono de incapaz. Pelo contrário, as famílias que querem fazer educação domiciliar são famílias que se estruturam para isso, que pelo menos um dos pais vai se dedicar à educação dos filhos. Tá? Então, não é uma aventura, né? E também não é tipo o Estado obrigar as mães, os pais, a ensinarem seus filhos em casa. Quem quer faz. É uma opção. É um direito individual. Isso. Então, hoje, inclusive em Santa Catarina, tem famílias sendo literalmente perseguidas até por conselhos tutelares por fazerem homeschooling. Agora, se você usar parâmetros e avaliar essas crianças de ensino domiciliar e avaliar as crianças do ensino regular, a diferença é muito grande. Positivamente para os do ensino domiciliar. E o que até a Ana falou na palestra dela, né, que eu achei interessante, porque aqui não. Aqui eu acho que em Santa Catarina o sistema público educacional ele é bom. Sim. Ele é bom. Mas aonde eu cresci, lá no Rio de Janeiro, eu posso dizer que talvez a maior violência contra a população pobre é um sistema público educacional. Olha só. Porque eu quando fiz ensino médio, foi numa escola pública, eu não tive professor de física por 2 anos. Então, como é que aí depois você quer botar alguém para fazer o Enem, competir com umas pessoas de escola particulares e tudo mais, né? Aí a gente pode ver essa discrepância na educação. E o pai tem a condição, ele sabe ensinar. Por que ele não pode fazer em casa? Porque o Estado está falhando no dever dele. Perfeitamente. Essa. E mais, é até uma previsão constitucional, que a responsabilidade da educação também é da família, principalmente da família. Então, hoje, um outro problema que se tem é se delegar a educação do filho às escolas. Não. No máximo vai alfabetizar, no máximo vai preparar para o Enem. Educar um filho não tem a ver com escola, tem a ver com família. Isso é uma lacuna que, infelizmente, a gente tem hoje cada vez maior na nossa sociedade, onde os pais, encontrando uma escola, eles acreditam que estão formando uma pessoa, um ser humano. Nada mais errado do que isso. Exatamente. E agora que você comentou um pouco do papel ali do STF, eu vou fazer uma pergunta que talvez coloque vocês duas no fogo. Mas não é essa a intenção, porque eu também estou junto, senão eu vou me queimar junto. Mas assim, gente, isso é até público, a CNN comenta, a CNN, né, que é uma grande mídia, sobre se o STF está extrapolando o seu papel ou atuando de uma maneira meio equivocada. Isso já repercutiu na mídia internacional, acho que The New York Times falou, o STF aqui no Brasil ele estava passando um pouco dos limites aonde ele pode atuar. Como é que vocês enxergam como advogadas, né, como doutoras como são, essa situação que o STF vem ganhando tanta repercussão assim na mídia, botando em debate o trabalho deles? Como é que você vê isso, Bruna e Fernanda? Olha,
É até complicado falar sobre isso, porque tem decisões do STF que são ótimas. Tem segmentos em que as coisas fluem dentro... Que num consenso jurídico é o esperado do STF, pelo STF. Agora, em outros momentos, observamos algumas decisões um pouco complicadas, assim. Mas também é um pouco complicado questionar porque é o STF, então vamos recorrer a quem? Então, assim... É bem difícil, na verdade, a situação do nosso país com relação a isso. Mas a OAB faz muitas críticas, sempre que pertinentes, óbvio, né? Diversos profissionais, enfim, pontuam situações específicas em que a gente observa que houve algo que extrapolou o esperado, né? Mas eu não consigo observar, por exemplo, uma saída para essa questão. Uhum. Como vai se resolver isso? Limitar, reduzir, porque na verdade são eles que interpretam a Constituição, então são eles que dizem até onde eles podem ir decidindo. Então, não tem ninguém a quem recorrer nesse caso, né? Não existe. Dá para recorrer ao colegiado, enfim, se foi uma decisão monocrática, né? Mas para além do STF, não temos para onde ir. Né? Uhum. Legalmente você está falando, né? Sim, na base do direito. Isso, na base, considerando o direito, sim. Claro. Eu acho que a raiz do problema é a forma de composição do STF, que se dá de modo político. É indicado pelo presidente. Exato. Então, acredito sim que a saída para os problemas do ativismo político, porque hoje o STF se tornou um ativista político, né? Não mais um órgão que responde por provocação. E às vezes legislando também, né? Legislador, né? Usurpando o poder do Congresso Nacional e até presidencial, em muitos casos. E executivo também, porque a gente viu nos últimos anos muitas medidas do executivo sendo barradas. Então, sendo questionadas, você tem X horas para justificar o porquê disso. Tá, mas né, o povo escolheu esse governo, o povo escolheu outro governo, o povo escolheu o Congresso Nacional. E quem, na verdade, tem atuado dando a palavra final é o STF. Então, acho que a raiz do problema é na forma de composição, que não deve ser algo político. Como seria? Seria, penso eu, que a forma mais coerente por magistrados de carreira. Né? Hoje, salvo engano, tem 1 ou 2 juízes só. Juízes de formação. Não, claro, nossa classe de advogados, a gente tem que fazer essa menção, né? Tem muito advogado bom, muito advogado preparado. Não é o caso dos ministros que lá estão, que são advogados. Para estarem, eu digo, na Suprema Corte do país. Porque não são juízes, né? Eles são... para estarem na Suprema Corte do país. Isso é minha opinião, tá? Então, acho que a composição é a forma de indicação política. Devia ter política. outros critérios. Uhum. Juiz de carreira, por exemplo, magistratura, né? Passou pelo 1º grau, passou pelo 2º grau, né? Até passou pelo STJ. Porque eu acho que até para você, por exemplo, ser juiz ali inicial, você tem que ter, eu acho que 3 anos de experiência em alguma coisa. 3 anos de experiência na advocacia. Isso. Fora todo o estudo, porque assim, hoje uma prova de magistratura, tanto estadual quanto federal, ela é muito criteriosa. Dificílima, né? Extremamente criteriosa. E aí, para ser ministro do STF, você precisa ser amigo de alguém. Entende? Então, acho que isso, questão de você ter critérios para que seja alguém magistrado de carreira, mandatos não vitalícios, como é hoje, né? Ssó que isso demanda tempo. Quem sabe um dia nós vamos ver isso mudar? Isso aí deveria... isso aí é só por meio de uma emenda ou constituinte somente? Emenda constitucional. Uma PEC. E aí você já sabe, Sim. Né? Então, a gente se vê, sim, numa situação bem delicada, a partir do momento que há esse envolvimento político, né? Então, a parcialidade fica comprometida. Né? Fica comprometida. A gente viu e vê isso muito ainda. Então, ministros do STF participando de congressos fora do Brasil para falar sobre políticas públicas do Brasil. Qual é o cabimento disso? Não tem cabimento. Porque eles não são representantes do povo.
Eles não são congressistas. Guardiões da Constituição. Eles são eram para ser guardiões da Constituição. Eles não foram eleitos para discutir política pública. Eles não foram eleitos fora do âmbito jurídico, é claro. Sim. No âmbito jurídico, eles podem julgar políticas públicas. No âmbito jurídico. Né? Sem falar a atuação deles por provocação quando partidos políticos, a gente viu nos últimos partidos políticos levando ações que nem seriam de competência da STF, ou medidas que nem seriam de competência deles, e eles julgando, enfim. Então, é uma situação extremamente delicada mesmo. Eu imagino. Bom, o nosso tempo já está acabando, passa muito rápido, né, a conversa. Mas eu vou fazer uma última pergunta, porque eu tenho que fazer essa que muita gente me pergunta, também é polêmica, né? O pessoal fala assim, poxa, o Lula foi eleito, legal, ok. Mas como é que uma pessoa que ela foi condenada, ela está como presidente? Não tem... E a lei da ficha limpa? Como se deu aquele processo do Lula? Como você avalia isso? Por que foi anulado? É assim que se fala, né? Posso falar? Pode. Deve. Posso mesmo falar? Não, por favor. Com certo cuidado somente. Não, eu vou falar tecnicamente, né? Tá, tecnicamente, sim. O que aconteceu? O processo transcorreu normalmente, né, por primeiro grau, segundo grau, acredito que até o STJ. Sim, e foi julgado, não foi decisão monocrática, né, da Lava Jato, não foi uma decisão... Foram colegiados, foram vários juízes, desembargadores. Não foi só o Sérgio Moro, né? Não, com certeza não. Então, houve condenação efetiva, né? Houve um cumprimento de pena, né? Só que suscitou-se depois no STF, onde o ministro Fachin, nomeado, salvo engano, pela Dilma, e que fazia campanha política junto com o PT, ele foi o relator, né? E agora eu não sei dizer se foi um habeas corpus ou qual foi a medida que chegou nas mãos dele, não estou lembrada, mas que questionava a suspeição, quer dizer, que o ministro... que o Moro não poderia ter julgado, e a competência, né, da Vara Federal de Curitiba para julgar os processos do Lula. Deveria ser em outro CEP, digamos assim. Digamos que, bom, você correu primeira, segunda, terceira instância, mas, infelizmente, não podia ter sido ali. Ninguém... Mas aí ninguém viu isso desde o início. Não, imagina. Né? Então, a questão da competência territorial e da suspeição. Então... A suspeição, você diz, é de o Moro ter agido parcialmente. De ter sido... Quando no direito você tem um jogador que se considera suspeito, é porque tem algum envolvimento pessoal naquilo, algum interesse ou manifestação pessoal em relação a determinado parte ou processo. Então, levando-se isso ao Fachin, então o Fachin, você já sabe o desfecho que aconteceu, né, que anulou os processos com base nisso, porém não houve julgamento de mérito, quer dizer, jamais houve uma análise de dizer, não, o crime não aconteceu. Então, ele não foi inocentado. Não, jamais. Jamais. O que houve foi uma anulação processual, foi algo formal e não material. Sim. Não foi discutida a matéria. O crime em si, as provas do crime que as outras instâncias entenderam que houveram crimes, não foi discutido isso, foi discutida uma questão formal. Então, a gente viu algo que provavelmente só aconteça no Brasil, no planeta Terra, né? Que é uma pessoa em cumprimento de pena sair e se tornar presidente da República. Basicamente, é isso. Sim. Bruna, quer complementar ou prefere? Olha, acho que a doutora colocou muito bem a situação, entende muito melhor do que eu dessa parte envolvendo a política nacional, então eu prefiro me abster de comentários sobre isso. Mas fala bonita, Bruna, né? Parece que tu tá numa audiência, olha só, que legal. Muito. Né? Legal. Não quer entrar pra política também, Bruna? Não. Seara, vereadora? Nossa, nem pra síndica do condomínio eu acho que eu me elejo. Não tenho vocação, assim, não tenho vocação pro meio político, assim, sou mais reservada. E assim, eu acho que
não sei se dá tempo, mas rapidinho, assim. Desde que você se manifestou politicamente, teve prejuízo na tua carreira de advogada? Não senti isso. Não Até sentiu. porque o empresariado na nossa cidade, que é os clientes que eu atendo, Compartilham da mesma ideia. Então foi bom para os negócios. A nossa cidade como um todo, né? Como um todo, não. Maioria. Vou dizer 70%. Vou dizer nosso estado. Nós vivemos num reduto conservador ainda. Sim, Então, Santa Catarina, enfim, né? Então, o meu posicionamento se enquadra nisso. Não por... Talvez se você advogasse lá na Bahia, quem sabe teria... Não, teria uma rejeição, né? Com certeza. Então, gente, a gente já está encerrando o nosso programa aqui. Passa muito rápido, né, doutoras? Então, eu vou te fazer uma pergunta, mas tu responde depois que a gente faz nosso bloquinho Certo. também. A pessoa, assim, o nosso programa ele tem uma audiência jovem muito grande também. E a pessoa que quer hoje seguir no direito, poxa, eu sei que está difícil a área, mas eu tenho o sonho de advogar, eu quero ser um advogado. Que conselho tu daria para essa pessoa ali, para ela fazer a faculdade, quem sabe se destacar também na área? Um passo a passo, né? Para quem está estudando e almeja fazer direito, que, querendo ou não, é um curso tradicionalíssimo aqui no Brasil, né? Bruna, eu vou deixar um espacinho aqui, um microfone aberto para ti, microfone aberto, para você agradecer a quem você quiser, também dar a sua mensagem final e também depois ali eu peço para você agradecer nossos patrocinadores também. O microfone é seu. Agradeço a você pelo convite, é uma experiência única, eu nunca tinha estado numa rádio, então... Primeira vez? Primeira vez, foi uma oportunidade bem legal de poder participar, conhecer a doutora também, então foi muito bom. Gostaria de agradecer aos patrocinadores, Clube de Tiro Klaus, Protesul Marcas e Patentes, Viadiário Seguros, Gaffer Chocolateria e Mecânica Juliana. Você mandar um abraço para alguém ou não? Também vai se abster? Não, vou me abster. Tainá, não quer dar uma palavrinha, falar, agradecer ali alguma coisa? Então a gente que agradece a você por substituir o Rafael, brilhante trabalho na nossa central técnica também. E eu preciso informar, gente, aqui ó, duas coisinhas, só duas, não três, que nos próximos 3 programas vai ser em horários diferentes e talvez em dias diferentes também. Isso porque o Concórdia joga em 3 sábados seguidos. 2 deles às 19 horas, no horário do programa. Então a gente vai ter que provavelmente ou passar para sexta ou passar para sábado mesmo depois do jogo, que seria às 10 horas. Mas a gente vai informando nas redes sociais. E o último sábado ali, eu acho que é sábado do dia 11, se eu não me engano, o último jogo vai ser às 16h30. Então, a gente vai começar ali pelas 19h30. Mas, de novo, a gente vai informando. Segue a gente lá no Instagram, @microfone.aberto, que você vai saber de tudo. Mas eu já adianto que no próximo episódio a gente vai receber um jogador do Concórdia. Não posso falar o nome ainda, mas vai ser bem legal. Você que gosta do esporte, né? Acompanha o Galo do Oeste. A gente vai ter um papo ali com o jogador. Enfim, já falamos dos nossos patrocinadores, né? Fernanda, sua mensagem final também respondendo essa pergunta. E também o microfone está aberto para tu agradecer a quem você quiser. Bom, primeiro respondendo a tua pergunta sobre quem quer seguir na carreira advocatícia, melhor dizendo, né? Porque no direito proporciona várias outras carreiras. Sim. Né? Inclusive concurso público e tudo mais. Eu penso que seja importante você buscar uma formação, uma boa faculdade, você, durante a faculdade, buscar estágios, né? Que isso faz total sentido, né? Não só por obrigação da faculdade, mas para você ter experiências. E você identificar se você quer ir para a área do concurso público ou se quer ir para a área da advocacia. Querendo advogar, importante que você aprenda com pessoas que já trilharam esse caminho. Converse com as pessoas. Que você trabalhe até em escritórios, procure um escritório que esteja enquadrado mais ou menos na área que você quer atuar. Durante a faculdade você já pode identificar que área você quer atuar, se você quer ir para o previdenciário, para o trabalhista, para o tributário, né? Para o digital, inclusive. Agora são áreas novas, sim. né? Direito digital. Para o direito público, o direito administrativo. Então, você vai selecionar um escritório e tentar passar um tempo trabalhando lá, entregando o seu melhor, né? E estudando, continuamente buscando especializações, referência na área e buscando contatos também desta área, em que você se chama um networking, né? É muito importante. Foi muito importante para mim, é muito importante para quem quer começar e quem quer se inserir, porque a Bruna falava antes de começar aqui que quando você fez a graduação na UFSC, Isso. você viu que o nível dos colegas já era alto. Isso
te fez crescer muito também. Puxa pra cima. Incentiva, né? Então, é muito importante você estar inserido no meio que tenha profissionais muito bons para você justamente crescer. E também hoje a questão digital, né, do próprio marketing digital, hoje é possível fazer um marketing de conteúdo, né? É possível você tem as ferramentas, tendo o seu celular, tendo uma rede social, você consegue produzir conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas interessadas. Então, isso é bem, bem bacana. Ai. E agradecer o convite, né, aqui do Microfone Aberto, agradecer o Lucas, agradecer a Bruna, né, a Tainá, agradecer o meu esposo que me acompanha aqui. Tá ali nos bastidores, com certeza. Né? Sempre está comigo, sempre me apoiando. Então, quero agradecer a todos que nos ouvem, também que nos acompanharam até agora. E até a próxima. Você está sempre convidada a voltar. Obrigada. Então, enquanto eu vou encerrando, gente, depois que a gente acabar aqui, vai ter um silêncio, porque eu tenho que sair correndo. Ali hoje eu tô sozinho para tirar e botar a Rede Gaúcha Sat, que vocês vão ficar com a Rádio Gaúcha. Bruna, enquanto isso, enquanto eu vou ali encerrar a nossa live, você pode falando também, dando o seu conselho, você que é mais jovem, não tô te chamando de mais velha, tá? Mas de uma outra geração, digamos assim, para quem quer ingressar no direito, você fez UFSC, né? Isso. É uma das faculdades mais difíceis, né, para se passar, julgo eu, assim, é bem conceituado, direito lá em Florianópolis, né, na Federal de Florianópolis. Então, para quem quer fazer uma federal ali, tem o desejo de estudar em Florianópolis, que eu sei que tem bastante gente que quer, dá esse conselho para a pessoa ali que quer estudar numa faculdade federal também em direito. Olha, o meu conselho vale tanto para a faculdade quanto para a graduação. É preciso ter foco, concentração e construir o conhecimento. Não é da noite para o dia que a gente aprende as coisas. Então, assim, é algo a ser construído. Então, tem que ter muita paciência, sentar a bunda na cadeira e estudar bastante. Seria esse o meu conselho. Estudar sempre, né? Isso aí. Então, gente, uma boa noite a todos. A gente volta não sábado que vem. Eu vou informar ali no nosso Instagram quem será nosso convidado, como vocês já sabem, tá bom? E um abraço para todo mundo que nos acompanhou no Facebook e no YouTube também. Beijo, gente. Até mais. Microfone aberto, voltando também sábado que vem. Você fica agora com a Rede Gaúcha Sat. Naquela época da pandemia, sabe, quando a gente ficava pensando mais na vida, eu comecei a identificar assim, que tinha uma influência de comunicação, né? Meu pai tinha uma coisa que foi febre no Brasil, que era o rádio amador, né? Sim. Então, meu pai era rádio amador, meu avô, ele tinha um armazém em Itapuã e o